Olá, queridos alunos. Então, hoje vamos para mais uma aula de matemática, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre média e amplitude, né? Então, vamos lá. Média é um conjunto, né? É um conjunto de N valores numéricos nesse caso, né? É uma medida de tendência central e é o melhor valor utilizado como representante para tal conjunto. E aí a gente tem a média simples, né? E temos a média ponderada. Então, como que se faz, né, uma média simples, que a gente chama aqui de MA, média simples? Eu vou ler, né, o situação problema e aí eu explico como que se faz. Então, em 7 partidas de um campeonato de futebol, uma equipe marcou a seguinte quantidade de gols em cada partida: 3, 2, 4, 0, 1, 3 e 7. Qual foi a média de gols por partidas dessa equipe durante o campeonato? Então, aqui eu quero saber a média de gols durante o campeonato. Teve quantas partidas? Né? Então, tiveram 7 partidas. Na primeira partida ele fez 3, na segunda ele fez 2 gols, na terceira 4, na quarta ele não fez gol, na quinta ele fez 1, na sexta ele fez 3 e na sétima ele fez 1. Como eu quero a média aritmética ou a média simples, né? Então, o que eu faço? Eu faço uma somatória dos valores, né, dividido pela quantidade, certo? Então, sempre que é média aritmética, é uma somatória de valores dividido pela quantidade. Então, eu vou somar 3, mais 2, mais 4, mais 0, mais 1, mais 3 e mais 1. Isso vai ser dividido por quanto? Por 7, porque tiveram 7 jogos. Então, eu somei 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 1, 10, mais 3, 13, mais 1, 14. Então, fica 14 sobre 7, ou seja, 14 dividido por 7, que é igual a 2. Então, a média de gols desse time aí foi de quanto? 2 gols por partida, certo? Então, sempre que a gente for fazer média aritmética, é isso. É uma somatória de valores dividido pela quantidade daqueles valores. Olha um outro exemplo aqui, ó. Em 5 dias de viagem, Alex gastou por dia com alimentação. O primeiro dia ele gastou R$120. O segundo, 100. O terceiro, 86. No quarto dia, R$114. E no quinto dia, R$97. Daí perguntou, de quanto foi o gasto médio por dia com alimentação nessa viagem? Então, eu tenho que fazer a média aritmética simples. O que eu vou fazer? Uma somatória, né? A somatória das quantidades e dividir pelo total, né, pelo número de quantidades. Então, o número aqui já falou que foram quantos? Ó? 5 dias. Então, eu vou dividir por 5. Então, eu vou somar 120, mais 100, mais 86, mais 114, mais 97. E vou dividir tudo isso por 5. Somando aqui, deu 517. Dividido por 5, 113,40. Então, o gasto médio de alimentação, né, de Alex nesses 5 dias de viagem foi de R$ 103,40. Então, quando eu vou fazer a média aritmética, quais as operações que eu utilizo? Ó? Eu utilizo a soma primeiro e depois a divisão. Então, para fazer média aritmética, eu vou usar apenas essas duas, né, operações. Soma, né, soma os valores e divide pela quantidade, certo? Uma soma e divisão. Isso é média aritmética simples. Mas e aí quando eu tenho uma média ponderada? A média aritmética ponderada é quando você tem um peso, né? Você tem um peso para cada item. Por exemplo, veja as notas bimestrais de Maurício na disciplina de ciência em seus respectivos pesos. Qual foi a média anual obtida por Maurício? Então, olha, no primeiro bimestre ele tirou 7, isso tem peso 1. No segundo bimestre ele tirou 7,5, isso tem peso 2. No terceiro ele tirou 6, isso tem peso 3. E no quarto ele tirou 5,5, que tem peso 4. Agora aqui eu não vou fazer só a somatória e dividir pela quantidade, eu tenho que fazer uma multiplicação pelos peso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar
a nota multiplicar pelo peso. Então, vai ficar, ó, 7 vezes 1 mais 7,5 vezes 2 mais 6 vezes 3 mais 5,5 vezes 4. Então, eu faço uma multiplicação da nota pelo peso, porque aqui tem um peso, então ele é multiplicado. Dividido por quê? Pelos pesos, certo? Dividido pelo peso. Então, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4. 1 mais 2 mais 3 e mais 4. Então, sempre que é média ponderada, eu vou dividir aqui pelo peso. Então, multiplicando 7 vezes 1, mais, primeiro você vai multiplicar, depois você vai somar e depois dividir. Tá vendo que aqui eu tenho 3 operações. Então, primeiro eu multiplico, né? Depois eu somo e depois eu vou dividir. Então, ó, 7,1 vezes 7 vai dar 7. 7,5 vezes 2 vai dar 15. 6,6 vezes 3 é 18. Então, você vai multiplicar e depois você vai somar todos esses valores, que deu 62. Dividido, aqui você só soma 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Então, 62 dividido por 10, 6,2. Então, a média ponderada desse aluno aqui, do Maurício, foi quanto? 6,2. Então, quando tem o peso, você vai multiplicar, né, o valor pelo seu peso, ok? Primeiro você multiplica, depois você soma, aí depois você vai dividir, ok? E amplitude. E quando falar em amplitude, é a diferença entre o maior e o menor elemento de um conjunto, certo? Deu aí, ó. Observe no quadro abaixo a relação entre os números de funcionários de uma empresa, de uma pequena empresa, e os salários recebidos por cada um deles. Então, 30 funcionários recebem o salário de R$ 1.250. 15 funcionários recebem um salário de R$ 2.500 e 5 funcionários recebem o salário de R$ 4.250. Eu quero saber qual é a amplitude, né, de salário entre esses funcionários. Então, eu vou pegar o maior salário menos o menor, e aí deu uma amplitude de R$ 3.000, ok? Espero que vocês tenham entendido. Quando eu quero a média aritmética simples, eu vou fazer uma somatória, né? E vou dividir pela quantidade. É uma somatória dos itens dividido por quantidade. Quando eu tenho a média ponderada, eu tenho um peso. Então, eu tenho que estar fazendo a multiplicação do item, né, pelo seu peso e dividir tudo aquilo pelo peso, tá bom? Então, na média ponderada, eu vou usar a multiplicação, depois a soma e depois a divisão, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Vai aí uma atividade simples para que vocês possam estar desenvolvendo, e qualquer coisa que precisar, estarei aqui para ajudá-los.